estamos aqui na Calle Maior, em frente à casa onde nasceu Miguel de Cervantes em 1547. E vejam só, pessoal, o que eu encontrei aqui: Dom Quixote e o Sancho Panza aí no meio. Será que é ele? Será que é mesmo? Opa, me enganei. É aqui, é este aqui, Sancho Panza. Miguel de Cervantes nasceu nesta casa em 1547 e, como todos sabem, entre suas obras mais famosas está Dom Quixote, essa figura aqui, e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Essa casa abriga um museu hoje, mostrando como é que era a casa na época. Apesar de os móveis não serem originais, eles recriaram com móveis realmente da época, para que se tenha ideia de como é que era a casa da família de Miguel de Cervantes quando ele nasceu nesta casa. E aqui temos a casa de Cervantes, do século XVI. Temos um braseiro para esquentar a casa. Os móveis não são da família do Miguel de Cervantes, mas são móveis da mesma época em que viveu a família nessa casa. Então dá para você ter uma ideia de como era provavelmente montada essa sala. Aqui temos a botica, que normalmente é uma farmácia, mas aqui é tipo uma sala de cirurgias, pois o pai de Miguel de Cervantes, Rodrigo de Cervantes, era um barbeiro cirurgião. É interessante que até 1745 os cirurgiões não eram os médicos, e sim os barbeiros. Os barbeiros, além de cortar o cabelo e fazer a barba, arrancavam dentes, faziam cirurgias, sangrias, aplicavam ventosas e faziam tratamentos com larvas e sanguessugas. Enquanto a gente vai mostrando a casa para vocês, a gente vai contando um pouquinho da história do Miguel de Cervantes, que é uma história muito interessante. Miguel de Cervantes foi o quarto filho dos 7 filhos do casal Rodrigo e Leonor. Ele morou nesta casa apenas 4 anos. Apesar de o pai de Miguel ter uma profissão de destaque na época, ele era surdo e ganhava pouco, e acredita-se que a família se mudava muito para fugir dos credores. Apesar de Miguel de Cervantes ser mundialmente conhecido como o escritor de Dom Quixote, a sua obra-prima só foi publicada mais para o fim da sua vida. A carreira de escritor acabou começando tarde. Aqui a cozinha. Continuando então com a história, ele conseguiu publicar umas poesias quando tinha 22 anos, mas a sua primeira obra de importância só foi publicada quando ele já tinha 38 anos. Antes disso, ele teve uma vida super interessante, pois foi soldado na Armada Espanhola da Liga Sagrada, uma coalizão formada pelos estados católicos da Europa, Espanha, Veneza, Gênova, e pelos Cavaleiros de Malta, organizada pelo Papa Pio V com o objetivo de derrotar os turcos otomanos. Eles conseguiram derrotar os turcos otomanos na Batalha de Lepanto. Porém, Miguel de Cervantes foi ferido no peito e na mão esquerda, que precisou ser amputada. Na viagem de volta à Espanha, ele foi capturado junto com seu irmão por corsários argelinos e ficou nas mãos deles por 5 anos, só sendo solto quando a família conseguiu negociar um resgate de 500 peças de ouro, que foi a ruína econômica da família. Depois disso, ainda trabalhou como coletor de impostos até começar a ganhar dinheiro como escritor. E aqui, pues no se... Aqui para tomar banho. No ve que tiene ahí la madera para... O troninho ali. A primeira parte do livro Dom Quixote foi publicada em 1605 e a segunda apenas em 1615, um ano antes de o escritor morrer. Aquilo lá colocava embaixo da cama, aquela espécie de panela lá, para aquecer, né? Aquecer o local.
Aqui uma roca. Aquecer a cama antes de deitar. E aqui o quarto do homem. Vejam que a cama é bem curtinha, porque na época eles acreditavam que se a pessoa deitasse completamente na hora de dormir, eles morriam. Então eles dormiam meio recostado, como a gente vê TV hoje em dia. Por isso as camas são bem curtinhas. Quando a segunda parte do livro Dom Quixote saiu em 1615, ele já estava bem doente, com artrite e com cirrose, e morreu no ano seguinte, em 1616. Ele não deixou filhos com a sua esposa Catalina, mas teve uma filha fora do casamento com uma mulher casada que se chamava Ana Franca de Rojas. Aqui em cima da casa você tem alguns cômodos, mas com exposições temporais. A exposição neste momento tem alguns quadros e algumas esculturas. Os personagens do Don Quixote. Os bonecos. E aqui temos a planta da casa, como é que é o formato da casa. Como eram as casas da época, sempre tinham esse pátio interno, né? Era muito comum nessa época as casas terem um pátio interno. Aqui para baixo temos um poço, né? Água de poço. A visita da casa onde ele nasceu é gratuita e a casa está muito bem conservada. Então, se você se interessa por história ou por literatura, esta visita é imperdível. E aqui temos a Capela das Santas Formas, construída em 1687. Conta a lenda que um mouro chegou para o padre da igreja de Santa Maria, que é aqui do lado, e entregou, arrependido dos seus pecados, 24 hóstias consagradas para o padre. O padre achou que devia estar envenenadas, que ele deveria estar querendo matar as pessoas, e jogou essas hóstias num lugar lá úmido, jogou fora as hóstias. Passaram-se meses e descobriram que as hóstias ainda estavam lá intactas, não haviam se decompostos, nem acontecido nada. E aí passaram então a venerar essas hóstias, e depois passaram a fazer uma procissão, né, sobre esse evento que teria acontecido. E construíram essa capela em 1687 para guardar estas hóstias. A capela é bem simples no geral, mas tem uma cúpula muito bonita, toda pintada. É gratuita, então vale a pena dar uma passadinha ali e observar essa obra de arte. E aqui temos a igreja de Santa Maria, construída em 1567. Não é uma igreja assim fabulosa por dentro, mas como fica ao lado da Capela das Santas Formas, não tem por que não entrar e apreciar um pouquinho do ambiente. Como o Christian disse, ela é simples por dentro, porque é uma igreja jesuíta e lembra um pouco a Capela das Santas Formas. Infelizmente está meio escuro aqui dentro, então as imagens provavelmente não vão ficar muito boas, mas espero que dê para vocês terem uma ideia. Em 1767, os jesuítas foram expulsos da Espanha e a igreja acabou virando um paraninfo da Universidade de Alcalá. E mais tarde foi palco de muitos aquartelamentos até voltar a ser igreja. Mas a gente vai contar mais nos próximos vídeos. Então, nós vamos ficando por aqui com estas imagens da igreja de Santa Maria. Nos vemos no próximo vídeo. Até! Até mais, pessoal!